programa Estado Verde. Eu sou Magda Maia e se você já assistiu os outros vídeos, está convidado hoje a falar sobre uma questão que é um pouco intrigante, que é, afinal de contas, toda essa questão ambiental é um problema, uma chateação ou uma estratégia? Como é que algumas empresas brasileiras já ganharam destaque internacional por conta da sustentabilidade, enquanto algumas outras empresas ainda estão tendo dores de cabeça com fiscalização, por exemplo, né? Então, assim, isso é muito nebuloso, né, ainda para algumas empresas. A ideia, então, é que a gente entenda que existem três classes, digamos assim, de atuação empresarial com relação à sustentabilidade, se a gente pudesse classificar dessa maneira, né? Então, a primeira classe, digamos assim, são das empresas que estão ainda buscando se regularizar. Ou seja, essas empresas normalmente estão atuando há um bom tempo no mercado, mas sem ter sua licença ambiental, às vezes até sem alvará. Ou seja, não houve aquela preocupação em estar toda regular do ponto de vista ambiental. Lembrando que estar regular do ponto de vista ambiental é uma obrigação, não é um favor e nem vai te gerar oportunidades, certo? Outra tipo, né, de empresa, outra categoria de empresas que a gente pode falar são aquelas que já estão regulares, que já começam a entender que a sustentabilidade pode inclusive reduzir custos. Que aí são as empresas que estão fazendo investimento, por exemplo, em reuso de água, em geração de energia no próprio local da indústria ou da empresa em si. Então essas empresas elas estão ali no caminho do meio, porque elas já não têm tanto problema com fiscalização, com multa, com problemas com licenciamento ambiental e já estão trazendo a sustentabilidade para começar a se tornar algo estratégico dentro do seu sistema como um todo. A terceira categoria de empresas com relação a esse tratamento com a sustentabilidade são aquelas que já enxergam tudo isso como estratégico. Para essas empresas, não existe possibilidade de não haver investimento em sustentabilidade. Nessas, a questão do licenciamento, da fiscalização já é tranquilo, comum, não existe grandes problemas sobre isso. Provavelmente essa empresa já tem investimentos em sustentabilidade que lhe tragam algum tipo de redução de custos e elas vão além, porque elas vão criar uma reputação relacionada à sustentabilidade. E aí é quando a empresa começa a capitalizar, né? A sustentabilidade passa a ser estratégica, inclusive do ponto de vista financeiro, tá? Normalmente, a gente associa isso a grandes empresas. A gente tem grandes empresas brasileiras que já têm uma reputação completamente voltada para a sustentabilidade ou para a responsabilidade socioambiental. Mas isso é algo que qualquer empresa pode ter. Para vocês terem ideia, basta que uma cafeteria, por exemplo, deixe de utilizar determinados produtos que são descartáveis ou não são biodegradáveis e ela começa a usar isso como reputação de sustentabilidade, ou seja, ela começa a agregar esse valor. Então, pessoas que os consumidores que cada vez mais estão ligados nessa questão da sustentabilidade, naturalmente vão procurar aquela cafeteria no lugar de outra. Algumas pessoas já estão muito atentas, quando você chega num restaurante, por exemplo, e aí você tem lá os talheres para você pegar, e aí os talheres estão dentro de um saquinho plástico. É desnecessário. Se isso, por exemplo, for uma exigência da vigilância sanitária, por que não esses talheres estarem embalados em algo de papel no lugar de plástico? São pequenos detalhes, mas que já começam a fazer diferença na decisão do consumidor, certo? Então, fica aqui essa observação para que você comece a pensar que tipo de empresa é a sua, em qual desses níveis você está e onde você quer estar daqui a um tempinho. Não requer grandes investimentos inicialmente, existem formas de ter sustentabilidade, de trazer uma reputação positiva com relação aos cuidados do meio ambiente, sem grandes custos. Para isso você deve procurar se informar ou ajuda profissional, integrar alguém na sua equipe que tenha uma tendência ou predisposição a cuidar das questões ambientais e se lançar no mercado. Esses locais, eles estão disponíveis para as pessoas, para as empresas ocuparem. A sustentabilidade é uma oportunidade, não esqueçam disso. Então, por hoje é isso. A gente se encontra no próximo programa.